Olá, eu sou Angela Aline e aqui no canal Nós pela Educação eu falo sobre infância, aprendizagem e inclusão, sempre unindo a ciência e também a experiência de quem está com as crianças todos os dias. E hoje eu quero te convidar para pensar junto comigo sobre um assunto que muita gente acaba que não associa às telas, que é o impacto que elas têm na empatia e nas relações sociais das crianças. Não é só sobre o que as crianças aprendem ou deixam de aprender consumindo e utilizando as telas, mas é também sobre como elas se conectam, como elas entendem o outro e como elas constroem vínculos. Imagina uma cena que infelizmente não é coisa de outro mundo, né? Em vez de um grupo de crianças estar ali correndo, brincando, conversando, várias delas estão sentadas, cada uma com seu celular, olhando para vídeos diferentes. Quando a festinha ali acaba, elas às vezes vão embora sem ter trocado uma palavra entre si. Agora pensa comigo numa outra situação, numa criança de 5 anos que chega em casa depois da escola e em vez de contar, como foi o dia, ela corre pro tablet e passa a noite inteira assistindo vídeos. Nesses dois exemplos, o que a gente vê é a perda de oportunidade de interação. E é nessas interações que a empatia nasce e cresce. O que as pesquisas atuais, falam sobre esse tema? Tem um estudo que foi publicado pela Universidade Federal de Santa Catarina, agora em 2023, que analisou crianças de 4 a 6 anos de idade e que encontrou que aquelas com maior tempo de tela diário apresentavam menos comportamentos pró-sociais, ou seja, elas apresentavam menos situações como ajudar, como compartilhar ou até consolando os colegas. Também tem outra pesquisa brasileira também, feita pela Universidade Federal de Minas Gerais, que observou o uso intenso de dispositivos digitais está totalmente associado a um menor engajamento em brincadeiras coletivas e também a uma menor capacidade de interpretar as expressões faciais e emocionais das outras pessoas. Em uma revisão da Universidade de Pernambuco, publicada agora em 2025, eles destacaram que o excesso das telas reduz a exposição da criança a interações reais, coisas que a gente já sabe. Mas interações essas que são fundamentais para desenvolver as habilidades sociais e as emocionais. E eu também deixei aqui nos comentários um link de uma pesquisa internacional para tu estar olhando mais sobre isso, que mostrou que crianças com menos tempo de tela e mais tempo de atividades presenciais demonstram maior habilidade de ler expressões e também de compreender os estados emocionais de outras pessoas. Tá, Ângela, e por que isso acontece? Pensa comigo, a empatia ela é como se fosse um músculo. Ou seja, ela vai se fortalecer à medida que ela for utilizada. Então, para entender o que o outro sente, a criança ela precisa observar, ela precisa ouvir, ela precisa interpretar gestos e expressões e também receber respostas, para ela ir se ajustando a essas situações. Só que quando boa parte do tempo de interação dessa criança é com personagem de desenho ou é com vídeo editado, o cérebro ele não recebe a oportunidade suficiente para lidar com as nuances das interações reais. E além disso, o uso excessivo de telas, ele pode diminuir o tempo da brincadeira livre, da conversa com os amigos, da conversa com a família. E são nesses momentos que a gente vai estar construindo as habilidades como esperar a vez, como aprender a negociar, aprender a cuidar e a consolar. Então, como vai aparecer aí no dia a dia, nessa habilidade socioemocional da criança que a tela está interferindo? Tu geralmente vai observar isso quando a criança prefere brincar sozinha ou ali no tablet, do que participar de jogos, brincadeiras com outras crianças, com um grupo coletivo.
Isso também tu vai estar notando quando ela tiver dificuldade para perceber quando o colega tá triste ou quando ela precisa de ajuda. Isso é muito real. Crianças de 7, 8 anos que ainda não sabem fazer essas leituras. Também vai estar se manifestando com pouca paciência para ouvir histórias, né? Ou situações que não sejam rápidas, como os vídeos que ela assiste no TikTok, no Instagram, que não deveria ser lugar, né, para criança estar, porque rede social não é lugar de criança, mas a gente sabe que, infelizmente, as crianças consomem esses tipos de conteúdos. A gente também vai estar notando isso em respostas inadequadas para situações sociais, por essa criança não estar identificando de fato um tom emocional adequado, né, naquela outra pessoa. Tá, Ângela, agora eu notei que isso que tu tá falando de fato tá acontecendo aqui em casa, ou eu tô percebendo na minha sala, eu preciso falar com os pais da minha turma, né? O que eu posso sugerir para eles, o que eu posso estar fazendo enquanto mãe, enquanto pai, para melhorar? Em primeiro lugar, tu vai criar espaços e tempos na rotina onde a tela não vai estar presente, tá? Principalmente, especialmente no momento de um convívio com as outras crianças ou com a própria família. O segundo ponto é que tu vai estimular brincadeiras que exijam cooperação e negociação, como jogo de tabuleiro, como brincadeira de faz de conta, né, como esporte coletivo. Aí tu vai analisar conforme a idade da tua criança. No terceiro ponto, tu vai conversar com ela sobre sentimentos, né? Tu pode estar fazendo exercícios de perguntar como tu acha que essa pessoa se sentiu nessa situação, ou ali quando tu estiver lendo, né, uma história com ela ou para ela, né? Vocês podem conversar sobre os sentimentos que esse personagem pode ter sentindo naquele momento, ou antes ou depois. O quarto ponto é se a criança precisa usar tela, se ela usa tela de fato, né? Busca conteúdos que incentivem a empatia e o respeito, né? E assiste junto para poder comentar e reforçar essas mensagens com ela. A tecnologia, ela não precisa ser inimiga da empatia, mas ela não substitui o olho no olho, ela não substitui o toque, a escuta, a presença. E se a gente quer crianças que saibam se colocar no lugar do outro, a gente precisa garantir que elas vivam experiências reais de convivência. Agora me conta, tu já percebeu alguma mudança no jeito das crianças de se relacionarem por causa do tempo de tela? Deixa aqui nos comentários. Vamos aprendendo juntas e juntos com essas experiências. Se tu gostou desse conteúdo, curte o vídeo para que ele alcance mais pessoas, te inscreve no canal, já ativa as notificações para estar recebendo informações de quando eu postar conteúdos novos e também me segue lá no Instagram, @nospelaeducação, para estar acompanhando aí mais reflexões e dicas sobre a infância e a inclusão. Até o próximo vídeo.